Pessoal, vamos lá para mais um webinar aí restaurativo. Obrigado pela presença de todos, pelo tempo. Vamos iniciar então com o estudo, né? É, pera lá. Nós colocamos essa tarja aqui nos olhos do paciente para preservar a identidade. Afinal, a gente não conseguiu o contato, né, do doutor que enviou o caso. Bom, vamos falar então, primeiramente, sobre essa análise dessa fotografia, né, de rosto com sorriso. Obviamente, né, por conta da tarja aqui, a gente não vai conseguir enxergar a bipupilar, né, as pupilas do paciente. Antes de colocar essa tarja, no entanto, eu fiz a calibração dessa fotografia seguindo a bipupilar. Então, justamente, né, a correção da fotografia, da inclinação da cabeça, foi feita com uma linha traçando, passando, né, sobre as duas pupilas. E aí, paralelamente a essa linha, nós fazemos uma primeira análise do sorriso, que é justamente essa linha que vai aqui exemplificar se o plano oclusal do paciente ele está inclinado ou não. Nós podemos traçar essa linha horizontal, né, tanto pegando as incisais dos dentes, ou também a gente pode traçar essa linha por cervical, né, para ver se as margens gengivais elas estão iguais, né, de um lado ou do outro, ou se há algum tipo de inclinação. A gente pode pegar algum lado como referência para traçar essa linha. Percebam aqui, olha, se a gente for analisar plano oclusal e o posicionamento dessas incisais aqui, percebam que o plano desse paciente, se a gente for bem crítico, ele está levemente inclinado aqui para o lado esquerdo. A gente observa que a ponta dos dentes do lado esquerdo, elas estão um pouquinho mais baixas, principalmente aqui a relação de pré-molar, né? Primeiro pré com o primeiro pré, né? 14 com relação ao 24. A gente percebe que o 24 ele está um pouquinho mais caído, né? Entre aspas, mais destruído. Percebam também que o dente 14, olha só, observam justamente a expansão que ele tem né, em comparação ao dente 24, que está um pouquinho mais lingualizado. É, E agora fazendo justamente o traçado da linha vertical, vou traçar aqui para a gente observar a linha mediana. Para traçar essa linha, a gente vai seguir alguns pontos de referência. E essa linha, né, como o próprio nome diz, ela, a linha média, ela vai dividir a face em duas metades e ela vai nos dizer se, principalmente os incisivos, né, eles estão bem posicionados ou não, de acordo com essa linha, ou se há algum tipo de desvio. Para traçar essa linha, eu sigo aqui a glabela, ponta de nariz, filtro labial principalmente e mento, tá? Observem que a linha média dele inferior, né, de acordo com a linha média aqui que a gente traçou dentária, ela está um pouquinho desviada para o lado direito, enquanto que a linha média superior, apesar do diastema, né, que tem e tudo mais, ela está bem posicionada. Outra linha importante também, que eu sempre gosto de traçar, de fazer esse estudo antes de entrar para a parte do design, né, do planejamento digital de sorriso, é a linha canino-asa do nariz, que é uma linha que a gente traça pegando aqui a asa do nariz ou o canto dos olhos, também são outra referência para que a gente possa traçar essa linha. E ela vai nos dizer se os caninos estão bem posicionados ou não, de acordo com essa linha. E se a gente observar aqui, justamente nesse caso, a gente observa que os caninos estão bem posicionados em relação à linha caninosa do nariz. Uma foto muito importante, fico muito feliz aí quando os doutores eles enviam essa foto, porque para mim é a foto mais importante quando a gente vai fazer uma análise estética do sorriso, porque vai levar em consideração justamente o gênero e a idade do paciente. Então, quando a gente vai se propor a corrigir, a devolver sorrisos naturais para os nossos pacientes, a gente tem que levar em consideração a foto de exposição, né? O gênero e a idade do paciente. Nesse caso, né, o paciente é jovem, do sexo masculino, e a literatura diz que a exposição dos incisivos centrais devem ser de 1 a 3 milímetros. Nesse caso, olha só, a gente observa que é compatível essa exposição com relação à idade dele e gênero. Então, a nossa ideia aqui para esse planejamento
de design do sorriso para ele, é justamente seguir a incisal aqui do dente 21, que está um pouquinho mais baixa, e aí acertar as outras incisais justamente por esse dente aqui. Até para a gente também ser conservador, né? Não, acho que não seria legal a gente pensar em ajustar, em cortar essa incisal, tendo o 11 como referência. Se a gente for pensar em um planejamento ortodôntico, aí talvez a gente pegaria a incisal do 11, tentaria intruir um pouco o 21 para nivelar essas incisais e, consequentemente, a curva do sorriso. Essa é uma fotografia interna, tá? Percebam que essa foto ela não foi feita de forma tão centralizada, ela está um pouquinho girada, tá? Mas a gente pode observar, né, a presença desses diastemas, os laterais aqui conoides, né? Então falta proporção dental para esse paciente, principalmente em relação aos laterais, centrais também com anatomias bem diferentes. Olha só, né, o torque positivo do dente 14 em relação ao dente 24, os posteriores faltando um pouquinho mais também de volume, né, de expansão. Então, vamos fazer o design do sorriso, tentando acertar esses pontos que a gente comentou agora. Vamos seguir para o planejamento, então. Bom, antes de iniciar, vale a pena falar um pouquinho aqui da nossa plataforma, tá? Para quem quiser enviar caso para que a gente possa planejar aqui, então a gente hoje na Timano, a gente está oferecendo esses serviços de planejamento digital do sorriso. Basta vocês acessarem o site da Timano e clicarem lá no Planning Center Restaurador e aí vocês vão ter a possibilidade de fazer os pedidos através da plataforma aqui. Então, só clicar aqui em iniciar pedido. Enviar todas as informações necessárias, não se preocupe que está tudo descrito aqui, tá? O que você precisam enviar, principalmente fotografias, né, de boa qualidade, e nós vamos devolver os planejamentos através da plataforma, então fica tudo organizado aqui. Eu utilizo, né, para fazer o design do sorriso, uma plataforma, né, um aplicativo chamado Smile Cloud. Ele é uma ferramenta que está disponível na web, né, é um site, então vocês não precisam de nenhum investimento em relação a, por exemplo, iPad para poder fazer o desenho, né, coisa que outras ferramentas são necessárias, né. Então, basta você ter um computador aí com acesso à internet. E aí, eu sempre, né, clico aqui em iniciar sessão, porque eu sempre associo uma conta Google. Vocês têm outras opções aqui também para fazerem esse acesso. Vou iniciar então por uma conta Google aqui. E aqui então eu vou clicar em novo caso para iniciar. Vamos por aqui o webinar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente carregar as fotografias, as informações necessárias para que a gente possa fazer o design do sorriso. Qual fotografia que a gente precisa para poder fazer esse tipo de projeto? Hoje, apenas uma fotografia, que é a fotografia de rosto com o paciente sorrindo, preferencialmente com a boca entreaberta, porque como a gente vai construir uma nova curva de sorriso, é melhor que esteja desocluído, porque quando está em MH, os dentes inferiores atrapalham um pouco a visualização dessa nova curva de sorriso que a gente vai se propor a fazer no projeto. Bom, então aqui vocês podem clicar nesses três pontinhos aqui, inserir as imagens, ou também abrir uma pastinha aqui e arrastar a fotografia aqui para dentro, que ela vai ser carregada de forma rápida. Então aqui já está carregando ela. Eu poderia também, se fosse uma ideia também para vocês, poderia carregar todas as fotografias do caso, inclusive arquivos STLs, exames, panorâmica, e deixar aqui toda a documentação do paciente nas nuvens, né? Isso vai facilitar porque não vai ocupar a memória do computador de vocês. Então, o Smile Cloud também tem essa função.
Legal. Vamos iniciar então aqui o projeto. Já subi aqui a foto necessária para eu fazer o design. Clico aqui em Projetos. E aí eu clico aqui em Design. Olha só, aqui ele já me deu a opção da fotografia, então se eu tivesse carregado outras fotografias, também apareceriam aqui. Como eu só subi a fotografia de rosto, então somente ela está exposta aqui. Clico nela e ela agora vai abrir nessa tela maior aqui central. Ótimo. Então aqui eu já entrei para a parte do projeto do desenho do sorriso, tá? Eu gosto sempre de falar que é uma linha do tempo, né? Então a primeira etapa quando a gente vai fazer esse projeto, né, do design de sorriso, a gente precisa fazer a calibração da imagem. Lembre-se, né, que eu falei anteriormente, a gente colocou essa tarja para preservar a identidade do paciente, porque a gente não conseguiu identificar aí o doutor que enviou esse caso. Mas eu fiz essa calibração anteriormente, no meu computador mesmo, do posicionamento da cabeça do paciente. Então, eu sei que essa fotografia está bem posicionada. Se não tivesse, eu teria a possibilidade de vir aqui, olha só, no canto direito da tela, aqui tem uma régua, e eu conseguiria, então, girar essa foto para fazer essa calibração, tá? Outro ajuste que a gente também precisa fazer nessa etapa é justamente o recorte aqui da fotografia. Isso é algo assim pessoal. Tem gente que gosta de deixar mais recortado, tem gente que gosta de deixar mais os ombros, o pescoço aparecendo. Eu gosto de deixar mais ou menos nessa proporção aqui, né? Eu gosto de olhar aqui um pouco do ângulo crânio-escapular, né? Acho interessante, acho importante, até para uma análise de mastigação, né? Para saber qual lado o paciente mastiga mais. E gosto de um recorte também não deixando muitos os ombros, gosto de dar um foco maior aqui para o sorriso. Então, feito isso, eu clico aqui no passo 2. E o passo 2 é justamente o contorno do lábio. Por que eu preciso fazer, por que eu preciso seguir essa etapa? Porque a gente precisa fazer o recorte do lábio para que a gente possa sobrepor o nosso projeto que a gente vai construir posteriormente, tá? Vocês percebam que com o meu scroll do mouse, olha só, eu consigo ampliar a imagem e reduzir a qualquer momento, tá? Bom, vocês podem perceber também, olha só, que o aplicativo ele já me deu um recorte prévio aqui. Eu poderia pegar essas bolinhas e ir fazendo o contorno do lábio. Mas se vocês perceberem aqui, olha só, as bolinhas elas são poucas, né? Então, eu gosto sempre de excluir todas elas e fazer o mesmo recorte, que aí ele vai me dar mais possibilidade de depois fazer um contorno mais preciso. Olha só. Eu venho com o meu mouse clicando, tá? Olha só, sempre fazendo o recorte do lábio de forma interna, nunca externa, tá? Não comentei, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser ir perguntando, ou se quiser deixar para o final, fiquem à vontade, tá, pessoal? Isso aqui é um bate-papo, tá? Hoje a gente está utilizando muito esse tipo de abordagem aqui na Timuan, na clínica também. Isso é uma tendência muito forte, porque é uma ferramenta super importante, tanto para a comunicação com o paciente, com o laboratório, também uma ferramenta importante de comunicação com o centro de planejamento, que vai fazer os setups ortodônticos, ou os trabalhos restauradores, né, o enceramento diagnóstico com os laboratórios. É uma ferramenta importantíssima também na venda, contribui muito porque ela nos dá, na maioria das vezes, um resultado muito bacana. Então, o paciente ele entende o que está sendo proposto e isso facilita, né, a venda, não tem como não facilitar. Então, olha só, percebam que quando então eu finalizo aqui esse recorte, agora eu amplio bastante a imagem e vou fazendo esse contorno de uma forma mais delicada, olha lá, mais precisa. Ó. E aqui a importância de uma foto bem feita, bem realizada, porque quando a foto não está bem feita, quando a gente amplia Doutor muito... Serra, Olá, temos uma pergunta.
Pode falar. Doutora Nisa, pergunta. Tem algum computador específico para ser... Pode ser um Apple? Pode sim, doutora. O site ele vai rodar em qualquer tipo de computador, tanto o MacBook quanto o Windows, qualquer um. Eu sempre dou a dica de sempre ter um mouse, independente do computador, de você sempre trabalhar com um mouse externo. Pelo menos assim, eu tenho mais facilidade com o mouse externo para poder, como é algo assim um pouco mais delicado, eu sinto dificuldade com o mouse que vem no notebook, né? Então, essa é somente uma dica aí. Mas em relação à marca do computador, pode ser feito com qualquer computador, tá? Então, olha lá, fazendo o contorno agora de uma forma um pouco mais delicada, tá? Ok. E também, pessoal, é o seguinte, sempre gosto de bater nessa tecla. Às vezes eu sou até um pouco repetitivo, mas eu acho que é importante falar sobre a foto, porque assim, ó, né, tudo começa do começo, né? Então, o mais importante para a gente fazer um bom planejamento, para a gente ter comparativos realmente impactantes, é nós capricharmos nas fotografias, principalmente dar preferência para fotografias feitas com máquina profissional. As fotografias com celulares, por mais atuais que eles sejam, tecnológicos, nós, né, vemos que ainda há muita distorção. A imagem ela não fica boa como uma câmera profissional. Então, quando a gente vai se propor a fazer algo bacana, né, legal, a gente tem que fazer uma boa fotografia. A fotografia é o marco zero do planejamento, né, do estudo, do planejamento, do design. Então, primeiramente, a gente tem que investir, a gente tem que saber fazer uma boa fotografia. Essa fotografia, ela é uma boa fotografia, né, apesar aqui da sombra, né, poderia ter uma luz no fundo, né, para evitar isso e tal. Mas assim, a fotografia em relação à qualidade, ela tá boa. Posicionamento de cabeça, o paciente não girou a cabeça, consigo enxergar aqui as duas orelhas de forma satisfatória. Então, deu para usar a foto. Feito aqui então o contorno do lábio, tá, de forma interna, a gente passa por essa etapa e vai para a próxima, que é justamente a definição do espaço restaurador. Nessa etapa, olha só, eu consigo aqui, se eu não tivesse feito a análise estética inicialmente, como eu mostrei para vocês na apresentação, porque assim, antes de vir aqui para o Smile Cloud, eu sempre gosto de estudar o caso antes, né? Como eu fiz com vocês, traçando as linhas. Mas se eu não tivesse feito isso e tivesse deixado para essa ocasião agora, eu também teria essa possibilidade, né? Então aqui, olha só, o software ele me permite trazer tanto linhas verticais como horizontais para fazer aquelas demarcações que eu fiz inicialmente com vocês apresentando o caso no PowerPoint, tá? Então, eu poderia aqui fazer, olha só, as mensurações da linha caninos do nariz, poderia fazer aqui novamente, o posicionamento da linha média dentária, para saber se está bem posicionado ou não, né? Nós vimos na apresentação que a linha média dele dentária superior está bem posicionada, enquanto que a inferior está com um leve desvio. Então, eu vou seguir justamente aqui, olha, a linha média dele superior que está bem posicionada. Se tivesse desviada, eu tivesse que corrigir, eu posicionaria essa grade de outra forma, né? Mais para a direita, mais para a esquerda, né? Vou posicionar bem no centro aqui. A ideia desse planejamento, então, é devolver proporção para os dentes, acertar a curva do sorriso e fechar, né, esses diastemas aí, dando proporção, como eu comentei com vocês. Olha só, pessoal, na medida que eu vou mexendo aqui com o comprimento e com a largura dos dentes, percebam que essa porcentagem aqui ela vai se alterando, né? Olha só que interessante. Por que que isso acontece? Essa porcentagem aqui, olha só, 83%, é uma mensuração que o aplicativo faz dos incisivos centrais superiores. A literatura nos diz que uma proporção ideal para incisivos superiores em relação a comprimento, né, e largura é de 80%. Então, na medida do possível, nós precisamos
trabalhar com proporções que sejam esteticamente mais agradáveis, aí, mais aceitáveis. Então, é claro que às vezes não é possível trabalhar cravado com 80, né? Mas uma proporção que seja próxima. Doutor Marcelo, Olá. temos mais uma pergunta. Opa, ótimo. Doutora Daniela pergunta: Marcelo, o programa é pago anualmente ou tem uma versão free? Então, doutora, na verdade existem dois tipos de forma de pagamento. Você pode pagar tanto de forma mensal como de forma anual. Se você pagar de forma anual, você tem um desconto de 20%, tá? E mensal, daí não tem esse desconto. Ele, na primeira inscrição, ele dá a possibilidade de um mês gratuito para teste, onde você consegue planejar aí diversos casos de forma gratuita por um mês. Aí, depois disso, você é obrigada a optar por algum tipo de assinatura. Então, tem três tipos hoje de assinatura. A assinatura mais básica, eu esqueci agora o nome correto aqui do que eles utilizam como denominação, depois eu até posso mostrar para vocês. Que, se eu não me engano, está 20 euros por mês, que dá direito a até 120 planejamentos, tá? Então, é uma quantidade boa para quem vai iniciar, quiser planejar sozinho e tudo mais. É uma assinatura ótima. Tem as outras assinaturas que dão direito até 2 desenhistas, então vocês podem dividir a conta com mais algum outro colega, por exemplo, e aí é infinitos planejamentos. Essa é a conta que nós utilizamos aqui na Team One. E tem uma outra conta que é para clínicas maiores, com vários, que permite vários usuários entrarem ao mesmo tempo e tal, e aí tem um valor um pouco maior também. Mas, pessoal, compensa muito, porque vamos supor aqui, olha, 20 euros mês. Eu não sei exatamente quanto que está o euro hoje, mas eu suponho, vai, que a gente multiplica esse valor de 20 euros por 5, 6. 5 vezes 2 dá 100, né? Um pouquinho mais, dá uns 120 reais por mês. Só que isso dá direito até, estou falando da conta mais básica, isso dá direito até 120 planejamentos, ou seja, é difícil a gente gastar tudo isso, né? Passar disso. Se passar, aí eles vão cobrando uma taxinha por planejamento extra. Mas é difícil, ainda mais para quem está iniciando, é um bom investimento. E pensam que assim, se vocês venderem um caso utilizando o Smile Cloud, já pagou o Smile Cloud do ano inteiro, né? Qualquer caso, seja ortodôntico ou estético. Bom, vamos lá. Mas o que eu estava falando é assim, ó, é um bom investimento, pessoal, sem sombra de dúvida. Então, olha só, agora eu estou fazendo o contorno das margens gengivais e também das incisais, vou fazer todo o posicionamento aqui das papilas. Por que que esse passo aqui é muito importante, é crucial? Porque como é um aplicativo que trabalha com inteligência artificial, o que que eu estou fazendo nessa etapa? Eu estou dando informações para o sistema aqui, né, para o Smile Cloud, para que no passo seguinte ele me dê os dentes próximos disso aqui que eu estou projetando. Né? Então ele vai fazer uma varredura dentre as bibliotecas de dentes naturais que eles possuem, e ele vai me dar no passo seguinte todos os dentes próximos disso aqui que eu estou projetando, levando em consideração os dentes e também a gengiva do paciente, tá? Então, é por isso que é importante a gente caprichar aqui nessas demarcações, para que a inteligência depois ela consiga nos dar dentes aqui que sejam o mais naturais possíveis em relação às anatomias que o paciente já possui. E é muito legal, né, o Smile Cloud, porque ele trabalha com biblioteca de dentes naturais. Então, todos os dentes que vocês vão ver no passo seguinte são dentes vindos de pacientes reais, né, que foram escaneados e que foram digitalizados, né?
Por que que isso é tão legal, tão importante? Porque acho que o grande desafio, né? Acho que foi e sempre será o grande desafio dos laboratórios, né, de prótese dentária, que é o quê? Que é copiar a natureza, né? Quando a gente vai se propor a fazer um enceramento, um mock-up, né, uma simulação do sorriso nova, a gente vai tentar copiar a natureza para que o sorriso ele fique natural, né, bonito. E se a gente consegue justamente anatomias naturais, né, pacientes que foram escaneados, dentes rígidos, com anatomias vestibulares preservadas, a gente já elimina essa dificuldade aí dos laboratórios em ter que, né, contatar um protético super bom de mão para poder fazer um dente e tal, né, que seja parecido com um dente natural. Então, a gente já elimina essa questão aí do formato, da forma. E o que é legal também é que justamente os dentes que a gente projetar aqui, a gente consegue depois fazer o download em STL, né, o 3D. Então, a gente consegue garantir para o paciente que o que a gente vai projetar aqui, a gente consegue depois entregar lá na frente, o mesmo formato. Temos mais dúvidas? No momento não, doutor. Ok. Então, olha só, aqui, se vocês observarem, tenho a possibilidade de fechar mais as ameias, deixar elas mais abertas ou fechadas, tá? Aqui eu tenho a possibilidade, olha só, de trabalhar melhor aqui as áreas de brilho, né, de reflexão de luz dos dentes também. Ok. Bom, beleza. Fiz aqui um... Então, olha só, definido aqui o espaço restaurador, feito isso, aí eu vou clicar aqui na lupinha, que é o passo seguinte, é o último passo. Então, quando eu clicar aqui, o software ele vai me dar algumas bibliotecas, olha só, de dentes naturais, tá? Que sejam próximos do projeto que eu fiz, né, anteriormente. Bom, aqui tá, né, olha só, ainda está sendo carregados os dentes, mas olha só quantos dentes naturais que o aplicativo ele me deu. Eu sei que alguns sistemas, até o próprio CleanCheck, né, do Invisalign, ele hoje permite uma avaliação também nesse sentido, né? Mas pelo que eu testei, que eu pude testar, são pouquíssimas anatomias, se eu não me engano, 4 ou 5 só, e fica uma simulação bem estranha, né, no final. E também, não, pelo que eu vi lá, são todos dentes que não são naturais, né? Então a gente perde também nessa questão de naturalidade. Eu não estou me preocupando agora com cor, eu deixo para acertar a cor no final, tá? Olha só, então, automaticamente o aplicativo ele já me deu um arranjo aqui de dentes. Vamos supor que eu não goste desse arranjo e queira trocar por outro. Basta eu clicar aqui, ó, nessas outras opções. Vamos supor que, gostei desse terceiro arranjo aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai trocar todos os dentes de uma vez só. Olha só, ele trocou todos. Agora, vamos supor, olha só, que eu gostei desse incisivo aqui, eu gostei desses outros dentes, mas eu não gostei desse incisivo. Parece que ele está aqui com a incisão um pouco desgastada, né? Uma anatomia um pouco diferente. Eu quero espelhar esse dente, quero deixar os incisivos iguais. Eu clico aqui no incisivo que eu quero espelhar, né? Duplicar. Clico aqui, olha só. E ele faz o espelhamento. Então, agora esses dois dentes, eles estão com anatomias iguais. Vamos supor que eu não gostei do lateral e queira trocar por algum outro aqui, alguma outra opção aqui da biblioteca que ele me deu. Eu clico somente no lateral e faço aqui a minha busca por algum outro dente, olha só. Vamos testar esse dente aqui, ó, essa outra anatomia. Olha só, troquei a anatomia do lateral. Não gostei.
Então, vamos pegar uma outra forma aqui, olha. Tem... Doutor Serra, Olá, temos mais uma pergunta do doutor Silvio. vamos lá. Não deveria, ele pergunta, não deveria ter uma imagem dos dentes totalmente à mostra? Imagem dos dentes totalmente à mostra? Acho que eu não entendi a pergunta do Silvio. Doutor Silvio, poderia enviar uma nova pergunta? Olha, eu estou fazendo aqui o espelhamento, pessoal, então percebam que eu defini uma anatomia aqui para o lateral, fiz o espelhamento, porque assim, a gente tem muita dificuldade, os pacientes, né, é uma cultura nossa aqui, né, do Brasil, que na verdade acaba sempre copiando, se espelhando aí numa cultura americanizada, que é o seguinte, os pacientes eles gostam de dentes iguais, né? Então, muito dificilmente a gente consegue trabalhar com anatomias diferentes, ou seja, um central diferente do outro. Se a gente perceber, se a gente for crítico, né? Se a gente pegar uma arcada dentária, a gente for estudar a fundo as anatomias, a gente vai perceber que nenhum dente é igual ao outro. Um incisivo é sempre diferente do outro, alguma coisinha sempre é diferente. Mas os pacientes, eles não entendem isso, né? Os pacientes leigos, né, que eu tô falando. Então, eles gostam de dentes naturais. É difícil a gente deixar um incisivo diferente do outro. Isso é muito mais aceito, por exemplo, lá na Europa, onde esse aplicativo ele foi desenvolvido, tá? Então, olha lá. Doutor Silvio, desculpa, eu não entendi a sua pergunta, então, se você quiser reformular ela aí com mais calma, com mais tempo, fique à vontade, tá bom? Se eu clico no dente, olha só, tem a opção de corrigir, olha só, de fazer pequenas movimentações, né? Esses giros aqui. Olha o canino, que legal. O canino praticamente encaixou bem, olha. O canino bem próximo aqui do dente dele já inicial. No final, a gente vai tentar melhorar aqui a cor, tá? E olha que legal, justamente essa curva aí em amarelo, do sorriso que a gente definiu, né? Percebam, é uma curva que é paralela ao contorno aqui do lábio inferior. Então, ela precisa ser paralela, né? Ela não pode estar nem invertida e nem reta. Então, a nossa referência é justamente o contorno do lábio inferior. O lábio inferior é que vai ditar a estética branca do sorriso, tá? Percebam também, olha só, que a gente está fazendo aqui uma simulação. Lembra na apresentação que eu comentei com vocês que o plano dele era um pouquinho mais inclinado aqui para o lado esquerdo? A gente consegue ver isso com mais nitidez agora, né? Olha só, né, as pontas aqui em relação a esse lado. Então, a gente está simulando também uma correção aqui de plano. Vamos supor que esse caso ele vai ser corrigido, né? Ele vai ser tratado via ortodontia. Então, uma referência também importante para guiar o nosso setup. A gente pode passar isso de informação e até fazer essa calibragem para poder justamente sobrepor o escaneamento, fazer toda essa correção.
Percebam que eu trabalho muito aqui com o mouse, né? Então, olha só, eu estou a todo momento aproximando e desaproximando aqui a imagem. A ideia também, como vocês observaram, o paciente ele apresenta, né, alguns torques negativos aqui dos dentes posteriores, com exceção do dente 24, aliás, do dente 14, né? Mas os outros eles têm torques negativos. Então, acho que a ideia também é simular aqui uma expansão de arco, né? A gente tem tanto o caminho aqui da ortodontia, certamente, né, uma opção muito mais conservadora para corrigir essas questões, ainda mais levando em consideração que é um paciente jovem, né? E também temos a opção de acertar isso, de dar mais volume para esses dentes posteriores via estética, com acréscimo aí de volume para esses dentes, né? Seja ele via resina ou via cerâmica, né? Temos também essa possibilidade. Bom. Vamos trocar a anatomia desse central, vamos ver se a gente consegue alguma outra. Vamos ver como fica essa. Olha que legal, né? Olha a anatomia que a gente escolheu. Olha só como ela encaixou como uma luva aqui. Olha só, ela abraçou bem. Se vocês estão vendo aí o dente dele por transparência. Então, olha só como encaixou legal aqui. Muito bacana isso, ó. Fica bem natural. Gostei mais dessa anatomia do que da anterior. Eu posso dar um Ctrl Z também e voltar para a anatomia anterior. Qualquer passo que eu faço aqui e não tiver gostado, quiser retornar, eu posso dar um Ctrl Z, tá? E aí ele retorna. Vamos pegar um outro pré. Vamos ver esse aqui. Legal. Depois eu vou mostrar para vocês também outras funções que a gente consegue aqui fazer também no design. Vou mostrar para vocês. Só vou terminar aqui de definir esse arranjo aqui para o paciente. Então, qual que está sendo a ideia? Vamos fazer um resumão aqui, pessoal. Vamos lá. Inicialmente, a gente, né, ó, dá para ver aqui, eu vou até tirar, olha, transparência, ó, esse é o sorriso inicial do paciente, tá? Então, diastemas, né, os laterais aqui conoides, né, falta proporção dentária. Olha só, torque positivo aqui do dente 14, torque negativo dos dentes posteriores, nos outros dentes posteriores. Plano oclusal desse paciente um pouco mais inclinado aqui para o lado esquerdo. Então, a nossa ideia nesse planejamento é devolver proporção para esses dentes, fechando os diastemas, principalmente dando proporção aos laterais. Acertar esses torques negativos dos dentes posteriores, simulando aqui um preenchimento, né? um aumento aqui, dando um pouco mais de volume para os dentes posteriores, com exceção do dente 14, que já tem. E acertando a curva do sorriso, nivelando o plano oclusal, né? Vou agora alterar a cor, tá? Ok. Clico aqui nesses quadradinhos para fazer um ajuste melhor da cor. Quadradinho branco eu posiciono no dente. Quadradinho rosa eu posiciono aqui na gengiva, porque daí
o aplicativo ele vai roubar, né, entre aspas, aqui a cor do dente e a cor da gengiva. É muito importante a fotografia ela tá, né, bem feita, com uma boa resolução, para que essa captura ela seja mais fiel possível. Posicionei os quadradinhos, clico aqui em corresponder à cor. É normal, tá? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Eu venho aqui de novo, não gostei. Põe um quadradinho em outra região. Vamos ver, ele está dando uma gengiva muito clara. Ok, melhorou. Olha, eu tenho a opção de fazer o seguinte. Eu tenho a opção de deixar esses dentes mais claros ou mais escuros. Eu vou exagerar aqui na definição aqui da cor. Olha só, eu vou deixar esse dente totalmente branco. Só para vocês verem até onde a gente pode chegar, tá? Muitos pacientes gostam disso. Eu acho medonho. A gente pode deixar esses dentes muito escuros. É claro que ninguém aceita um dente dessa cor aqui. E a gente pode trabalhar no meio termo. Então, a gente posiciona aqui mais ou menos na metade, olha só, fica natural. Sempre levando em consideração aqui a cor dos dentes inferiores, né, para ficar harmônico aqui. Às vezes eu deixo um pouquinho mais claro do que o... Olha lá, tá? Então, eu posso também trabalhar com uma transparência, posso deixar esses dentes, olha só, um pouquinho menos nítidos, tá? Olha lá. E olha só que legal. Se eu clicar aqui, é uma régua. Então, vamos supor que eu tivesse uma medida real desse paciente, ou seja, vamos supor que eu soubesse que a distância da distal do dente 11 para a distal do dente 21 tivesse 16 milímetros, tá? Se eu tivesse medido isso lá, né, com um compasso de ponta seca ou com uma régua na boca do meu paciente, ou feito essa mensuração no próprio escaneamento, eu teria uma medida real e aí eu consigo virtualizar, eu consigo jogar essa informação real para dentro aqui do software. Então, eu faço a calibração da régua. Calibro aqui a régua. Agora, com a minha régua calibrada, eu consigo fazer mensurações, olha só. Olha só que legal, né? Vamos pegar aqui esse incisivo lateral, o 12. Vamos ver o quanto que a gente aumentou aqui de incisal. Então, eu clico aqui, olha só, no dente do paciente e clico aqui no desenho que eu fiz, 0,9. É claro que eu chutei um valor aqui, eu não sei exatamente quanto que tem de distal a distal. Eu fiz uma calibração da régua, eu chutei aqui o valor, tá? Então, pode ser que essa medida ela não seja real. Provavelmente não é, né? Porque não tem uma medida real. Mas, olha só para mostrar para vocês, se eu tivesse uma medida real, eu poderia fazer a calibração de uma forma correta e eu conseguiria saber exatamente, olha só, quanto que eu precisaria descer, né, esse dente aqui, seja de forma ortodôntica, né, extruindo, ou de uma forma protética, eu poderia passar para o laboratório, olha só, laboratório, aumentar 0,9 a incisal do dente 12. Então, eles saberiam, eles teriam muito mais referências para poder fazer um enceramento mais, né, previsível, seguindo o planejamento elaborado. Então, posso fazer diversas medidas. Em caso onde o paciente ele apresenta, ele tem um sorriso gengival, eu consigo fazer essas mensurações também para o cirurgião poder fazer depois o aumento de coroa clínica. Então, é super bacana. Olha só, posso medir aqui, olha só, quanto que a gente teve que aumentar do dente 21 aqui por mesial para fechar esse diastema, olha. Espera lá. Ó, é que não foi tão preciso, 0,8, né? Quase 1 milímetro. Então, poderia fazer de... Ah, olha só que legal também. Aqui, vamos ver o quanto de... Olha só, tá vendo aqui como esses dentes
por transparência, são os dentes do paciente. Vamos ver, olha só, o quanto que a gente teve que intruir esses dentes, ou se a gente fosse fazer via prótese, o quanto que a gente teria que ajustar, desgastar essas pontas para acertar plano oclusal. Clico aqui, olha, no desenho que a gente fez, clico aqui onde está a ponta do dente do paciente aqui mesmo. Né, 0,7. Então, olha só quantas informações importantes que a gente poderia passar depois para o setup, para fazer um planejamento ortodôntico, ou para a gente passar para o laboratório para poder ajustar isso via prótese para a gente acertar o plano oclusal do paciente. 0,7 milímetros, saberia que precisaria intruir esse dente 0,7 para que ele ficasse na curva de sorriso aqui, satisfatório em relação ao rosto. Então, se eu clicar aqui no M, eu saio da régua e volto aqui para o meu projeto, tá? Então, projeto definido, eu poderia clicar aqui na nuvem, e aí eu poderia fazer, então, o download desses dentes, tá? Eu poderia baixar esses dentes em STL, em 3D no meu computador e utilizá-los depois para fazer um enceramento, um mockup. E aí, como eu disse para vocês, eu consigo garantir para o paciente que o formato que ele está vendo aqui nessa simulação, eu consigo entregar para ele de forma real, seguindo exatamente o que ele está vendo aqui na tela. Então, olha só, um instrumento de venda, né, de comunicação, tanto com o paciente, como o laboratório de prótese dentária, como um centro de planejamento ortodôntico. Pode ser aplicado para casos iniciais, né, que estão sendo estudados inicialmente. Podem ser utilizados durante o tratamento ortodôntico para refinamentos, posteriormente ao tratamento ortodôntico para depois nós fazermos uma finalização estética para casos que necessitem, né, serem finalizados de forma estética também. Isso vai aumentar, né? Então, como eu falei para vocês, a previsibilidade principalmente, comunicação, venda, né? Então, uma ferramenta super importante. E, como eu disse para vocês, um serviço que a gente também hoje está disponibilizando aí pela Team One, tá? Bom, feita a simulação, pergunto para vocês agora se vocês têm mais alguma dúvida, algo que vocês queiram comentar. Se ninguém mais tiver dúvida, a gente encerra hoje o nosso bate-papo aí, o nosso webinar. Alguma pergunta aí, Ká? Doutor Serra, temos sim. Tá, Só o complemento do doutor Silvio, tá. ele perguntou se não deveria ter uma imagem dos dentes totalmente à mostra. O complemento seria quando está fazendo ainda o delineamento no app. O dele, eu não, olha, Silvio, eu ainda não sei se eu entendi ainda a sua pergunta. Eu imagino que seja o seguinte, vou voltar aqui para o projeto. Espera lá. Ó, aqui, né, do lado esquerdo, a gente consegue ver esses dentes de uma forma total, né? Eu consigo enxergar todo o contorno dele aqui da face vestibular. Tanto a incisal, quanto mesial, distal, a cervical, tá? Consigo ver essa anatomia de uma forma inteira, né? Íntegra, né, aqui. Quando eu jogo esses dentes, essas anatomias para o rosto, né, para a boca do paciente, aí vai depender da altura da exposição do sorriso do paciente. Nesse caso, olha só, não é um sorriso alto, né, onde a gente observa justamente as margens gengivais, um sorriso gengival. Se esse paciente ele tivesse um sorriso gengival, a gente conseguiria enxergar esses dentes na sua totalidade. Como ele não expõe aqui, né, as cervicais dos dentes, então ele segue justamente o sorriso, a amplitude do sorriso do paciente, e a gente não consegue visualizar aqui, né, a cervical do dente. Não sei se foi exatamente essa a sua pergunta. Mas em sorrisos baixos, aí a gente consegue ver menos aqui justamente as anatomias dentárias, tá? Isso é normal, é do aplicativo mesmo.
Mas aqui a gente consegue, olha só, enxergar, né, a anatomia de uma forma total. Temos mais uma pergunta da doutora Daniela. Vamos lá. No caso de apinhamento dos dentes anteriores, a simulação fica boa? Fica ótimo, doutora. Fica muito boa, sim. Temos também uma pergunta da doutora Kênia. Uhum. Pode ser para estética em resina Sim, com certeza. ou somente para trabalhos que envolvam laboratório? Não, dá para fazer via resina. O que que acontece? Né? Aí vai depender, né? Aí eu não vou entrar nesse mérito. Existem várias formas de você fazer um trabalho, uma finalização estética via resina. Tem algumas formas de fazer isso. Uma das formas, né, doutora, que eu acho que talvez, na minha opinião, seja uma das formas mais previsíveis, mais fáceis, é o seguinte: que acontece? Nós fazemos essa simulação aqui, esse design do sorriso, definimos as anatomias dentárias, tá? Vamos supor, definimos aqui o projeto, tá? Aí eu faço o download dessas anatomias, desses dentes em STL, em 3D, pego essas anatomias, junto com essas fotografias, todo esse projeto que a gente fez, envio para o meu laboratório. O que o meu laboratório ele vai fazer? Ele vai fazer um enceramento diagnóstico em 3D, no qual ele vai seguir justamente o nosso projeto e as anatomias que nós disponibilizamos, né, para ele. Aí ele vai fazer o enceramento em 3D, ele vai imprimir esse modelo em 3D, certo? Ele vai confeccionar uma muralha, e aí ele vai te entregar essa muralha para que você possa fazer um ensaio restaurador, um trabalho estético com resina. Então você preenche a muralha com resina, encaixa isso na boca do paciente, ou faz de uma forma também é, é, direta, utilizando as muralhas também como referência. Mas dá para fazer via resina ou via porcelana também. É diferente isso. Aí vai da expertise de cada dentista também, né? Tem dentistas que gostam, que se sentem mais confortáveis em trabalhar com cerâmica. Outros dentistas gostam, preferem trabalhar com resina. Eu acho que a resina, ela exige mais do dentista, né? Mais habilidade mesmo manual, enquanto que a cerâmica, ela já fica muito mais na responsabilidade do laboratório, né? Eu acho que na minha opinião, é basicamente essa a diferença, mas o resultado, né, o processo, ele pode ser aplicado tanto para fins finalizados com resina quanto com cerâmica, tá? O doutor Silvio agradece e mencionou que a pergunta foi Responde. respondida. Opa, obrigado, Silvio. Bom, temos mais perguntas? Vamos esperar mais alguns segundinhos aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu responderei. Pessoal, já dando um tempinho aí a mais para vocês, mas já vou fazer um agradecimento aí final, tá? Eu agradeço muito vocês pelo tempo aí disponibilizado. Gostaria de dizer que vocês podem contar com a gente, podem contar aí com a Timano, a gente faz esses projetos também para vocês, via Timano, via plataforma, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso também. E E é isso, pessoal. Agradeço demais aí a presença de todos. Vamos ver se temos mais perguntas. Temos, Cá? Senão a gente já encerra. Doutora Tatiana pergunta: Tá. eu cheguei depois, mas para enviar pela Timlan, como proceder? Tem no início da aula? Ô, Cá, você pode disponibilizar o link para Claro, Tatiana? no nosso site também tem o Tá. passo a passo. Vou colocar no chat, só um minutinho. Tatiana, a gente faz isso via plataforma da Timano, tá? Então, se você já tem cadastro em alguma das nossas plataformas, você pode utilizar o mesmo login. Se você não tiver, você precisa fazer um cadastro bem rápido. E aí depois, basta você entrar na plataforma e iniciar um pedido. É muito simples, eu vou te mostrar aqui na tela, olha só. É aqui, ó, essa é a plataforma. Você vai clicar aqui em iniciar pedido, tá?
E aí você vai carregar todas as informações necessárias para o caso, que vai estar tudo exemplificado, tá, para você. E somente isso. Tatiano, algo muito importante, tá? É caprichar nas fotos para que o seu projeto ele fique bem legal, tá bom? Aí a Camila ela disponibilizou aí o endereço, o link, tá bom? Acho que é isso, né? Ótimo, Tati, pode contar comigo, pode contar com a gente, tá? Muito obrigado. Show de bola, pessoal. Eu agradeço a todos. Muito obrigado mais uma vez aí pelo tempo dedicado, tá bom? Nos vemos aí, tá? Então, todo mês a gente faz esse webinar aí, estético, tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada, Obrigado, pessoal. doutores, e até a próxima. Tchau, tchau.